Vamos fazer essa espécie de abertura a fim de nos conectarmos com a força cósmica, com o Deus do nosso coração, o Deus da nossa compreensão. E também entrarmos em sintonia com o representante de Deus na terra, que é Cristo Jesus, a fim de que Ele nos envolva em seu amor, em sua paz, em sua luz, que essa noite possa ser uma noite feliz para cada um de nós, que esses ensinamentos de hoje possam ficar indelevelmente preenchidos em nós. Nós precisamos muito do Evangelho, das orientações contidas no Evangelho, e também estamos nos preparando após para os passes, a água frutificada. Então, que todos fiquem muito bem à vontade, que Deus ilumine cada um de nós. Assim seja. Com vocês, o Edson. Boa noite a todos. Boa noite. Estão conseguindo me ouvir bem? Aí no fundo? Tranquilo? A mira aí? Para ouvir legal? Acho que não precisa do microfone não. Então vamos dar início ao nosso estudo dessa noite na Casa Espírita. Primeiramente agradecendo a Deus a oportunidade de nós estarmos aqui todos juntos, podendo estudar um pouquinho mais as lições do Evangelho de Jesus e as lições que o Espiritismo nos proporciona. Agradecemos a casa, que está aberta, que nos acolhe, que nos dá essa oportunidade de estarmos aqui juntos, podendo trocar ideias, podendo confraternizar, podendo, enfim, estarmos juntos com os nossos amigos queridos. Saudade de vocês, faz um tempo que nós não estamos juntos aqui, em virtude de todos esses problemas de saúde que a humanidade passou, mas com a graça de Deus estamos bem, todos juntos, e vamos dar continuidade às nossas reflexões da noite. Então, para o nosso estudo de hoje, eu escolhi o tema A Cura do Cego de Nascença, que nós encontramos no Evangelho de João, no capítulo 9. São 41 versículos dessa passagem em que João narra a cura desse Senhor por Jesus. Então, dentro desse capítulo 9, desses 41 versículos, nós vamos fazer um estudo de 3 pontos. Porque realmente esses versículos dariam várias palestras, vários estudos, nós poderíamos ficar aqui um bom tempo discutindo esse assunto. Mas, então selecionei 3 itens dentro dessa passagem do Evangelho de João. Então vamos começar, vamos ver o que o apóstolo João narra e depois nós vamos fixar em alguns pontos para a nossa reflexão. Então o Evangelho começa dizendo o seguinte, que Jesus estando passando, melhor para ver? Para ver é melhor apagado? Mas acho que para filmar não fica legal, né, Amir? Bom deixar a luz, porque senão estou filmando a palestra, depois vou colocar no YouTube. Tá? Então, para filmar, né, a luz é importante, senão vai ficar muito escuro. Então vamos lá. Evangelho de João, capítulo 9, em que João narra a cura do cego de nascença. Estando Jesus passando, Jesus viu um homem, um cego, e os discípulos perguntaram para Jesus: Rabi, quem errou, ele ou seus pais, para que nascesse cego?
E Jesus responde que nem ele errou, nem os pais, mas para que se manifeste nele a ação de Deus. E Jesus pegou um pouco de saliva na terra, misturou, fez um pouco de barro, ungiu os olhos do cego e pediu para que ele fosse se lavar na fonte de Siloé, que até hoje tem uma fonte lá em Jerusalém, que é uma fonte de água, que foi canalizada há muito tempo, está lá hoje, até hoje existe essa fonte, e as pessoas iam lá se banhar, para poder ir ao templo, fazer as orações, precisavam se lavar, e usavam essa fonte para se lavar. Então Jesus pediu para ele que fosse lá se lavar, e ele foi, se lavou na fonte, e voltou a enxergar. Os vizinhos, os amigos, todos ficaram espantados com aquilo, porque conheciam ele desde criança, ele tinha nascido cego, vivia ali na porta da entrada da cidade, pedindo esmolas. E nisso, uns falavam é ele, outros falavam não é ele, e ele falava, não, sou eu mesmo, eu que estou ali. Aí os vizinhos levaram ele para casa e depois levaram para o templo para apresentar para os judeus, para os fariseus, para os doutores da lei, para quem exercia a autoridade lá na época. E chegando lá, eles foram inquirir ele, perguntar o que aconteceu. Ele narrou que Jesus, que um homem fez isso com ele, não falou o nome, falou quem é. Ele falou, não sei aonde ele está também não, eu só sei que eu era cego e agora eu vejo. E uns ficaram em dúvida se era ele, se não era. Aí resolveram chamar os pais. Chamaram os pais dele. E os pais confirmaram. Não, realmente, esse é o meu filho e ele nasceu cego. Ora, como ele está vendo agora, eu não sei. Pergunte para ele, que ele já é adulto, e ele que vai saber responder. Nisso resolveram interrogar novamente o rapaz. Chamaram ele de novo e perguntaram por quê, o que tinha acontecido, o que realmente estava acontecendo. Interrogaram dizendo. E ele falou, eu já não disse, já não me ouviste, o que quereis saber de novo? O que eu sei é que eu era cego e agora eu vejo. Eles falaram, e quem era aquele? Ele falou, pode ser um profeta. Ele falou, mas não, os judeus responderam, não pode ser um homem bom, uma coisa boa, porque ele está fazendo isso no dia de sábado, não está guardando o sábado. E o cego responde, isso eu não sei, o que eu sei é que eu não enxergava e agora eu enxergo. E os fariseus ficaram muito bravos com as respostas do cego, expulsaram ele do templo. Um tempo depois, Jesus, encontrando ele, soube disso, encontrando ele, pergunta, crês no Filho do Homem? E o cego diz, quem é para que eu creia? Ele falou, já ouviste, e é quem fala contigo. E ele falou, eu creio, Senhor. E se prostrou. E Jesus disse, para um arbitramento vim a esse mundo, para que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Isso alguns fariseus estavam ali do lado, perguntaram, acaso somos nós também cegos? E Jesus responde, se fosseis cegos, não teríeis erros, mas agora dizeis, nós vemos, e o vosso erro permanece. Então essa é a lição que o João narra para nós. E está aqui nas figuras, que Jesus curando o cego, ele vai se lavar, ele é perguntado pelos doutores das leis, estão tudo lá no Evangelho de João. Então a primeira passagem que nós vamos comentar é quando os discípulos perguntam, mestre, quem pecou para que esse homem nascesse cego? Ele ou seus pais? Jesus respondeu, nem ele pecou, nem seus pais. Isso se deu por
que as obras de Deus nele sejam manifestas. Então, aqui nós vemos que era um costume, era um ensinamento corrente na época, um saber popular, em que as pessoas sofriam, estavam doentes, tinham algum tipo de problema ou dificuldade na vida por um erro, por culpa, que Deus estava castigando a pessoa por algum erro que ela cometeu, por alguma transgressão à lei de Deus. Então era como se fosse um castigo, uma punição. Por isso que os discípulos perguntam se aquele homem pecou. Mas se ele pecou antes de nascer, como poderia ser isso, né? Se ele era cego de nascença. Ou seja, se ele pecou em vidas anteriores. Porque os judeus acreditavam que havia vidas anteriores, em que as pessoas renasciam. E Jesus não desautorizou os seus discípulos. Então aqui é uma prova da reencarnação. E se não existisse, Jesus teria falado. Jesus teria dito claramente que não existe. Mas Jesus não. Jesus falou, nem ele pecou, nem seus pais. Isso foi apenas uma obra. No livro Na Seara do Mestre, pelo Espírito Vinícius, ele nos fala que ali tratava-se de uma missão. Era uma prova daquele espírito que nasceu cego. Não era uma expiação. Porque Jesus mesmo disse que ele não tinha culpa. Então ele não tinha nada para expiar. Não tinha nenhuma transgressão anterior daquela vida ou de vidas passadas. Mas ele nasceu, aquele espírito pediu para nascer naquela condição de cego, como uma provação. E Jesus, que via não só a parte humana, material, mas conhecia também o espírito, a vivência, Jesus reconheceu nele que a provação já estava na hora de terminar, que ele já tinha cumprido a sua provação aqui na terra, a sua pequena missão. Ele nasceu cego, ficava esmolando, provavelmente ele não reclamava, ele não era um espírito que ficava revoltado com a situação dele, por isso a provação dele concluiu, e isso Jesus o curou. No livro da Gênese, a gente tem lá a explicação dos milagres. Nós falamos em milagres, aquilo que é algo maravilhoso, algo que acontece fora das leis que nós conhecemos, das leis naturais. Mas como as leis de Deus nunca podem ser derrogadas, então Jesus cumpriu uma lei de Deus. Então, se ele curou o cego, se ele conseguiu fazer isso, é porque isso estava dentro das leis de Deus. Nós chamamos de milagres porque nós, seres humanos, nós ainda não compreendemos todas as leis divinas. Nós não sabemos ainda a atuação e o funcionamento, os mecanismos integral das leis divinas. Mas Jesus, como um espírito puro, um espírito superior, aquele espírito que já atingiu a plenitude, ele conhece todas as leis, conhece tudo. Então ele não precisava da intercessão de outros espíritos, como nós vemos nos fenômenos físicos aqui na Terra, em que precisamos de um médium para assistência espiritual, para que se processe algum fenômeno. Mas Jesus não havia necessidade. Jesus era governador do planeta. A missão de Jesus foi criar o planeta Terra e nos acolher aqui. Então ele conhece todas as leis e nos conhece profundamente. Sabe de tudo, nós como espíritos. Então, no livro A Gênese, há o relato e a explicação de como se dá todos esses fenômenos. Não é nada milagroso, ou seja, fora das leis divinas. Está tudo dentro das leis divinas e Jesus sabia muito bem operar, fazer. E o cego foi levado à presença dos fariseus que o interrogaram.
Por quê? Eles interrogaram. Porque na época, os fariseus exerciam a autoridade. Nós temos que ter em mente que não é como hoje, que nós temos um governo, que nós temos o poder judiciário que julga, nós temos a polícia que investiga e colhe as provas, nós temos um juiz que vai proferir o julgamento, nós temos os deputados, senadores que fazem as leis para a sociedade. À época, não. Na época, os fariseus exerciam a atividade, eram os doutores da lei, ou seja, eles eram os legisladores, eles eram os administradores e eles tinham o poder de polícia e executavam. Então eles mesmos faziam as leis, eles mesmos julgavam e eles mesmos executavam. Então aqui, quando o cego foi inquirido, é como se fosse perante um tribunal, em que aqueles fariseus poderiam aplicar qualquer pena para ele. E na época, quem se manifestasse contra as leis instituídas dos judeus, dos fariseus, eles eram punidos. Poderiam ser até expulsos. Eles falavam, ser expulso da sinagoga, ou ser expulso do templo, equivaleria a uma pena. A pessoa ficava... seria como se fosse expulso da sociedade, não poderia fazer mais negócio, não poderia mais viver, poderia até perder os seus bens, suas casas, porque eles tinham todo esse poder. E quando eles ficaram em dúvida se aquele era realmente o cego que foi curado, ou se era um impostor, se era uma outra pessoa, eles mandaram chamar os pais. Os pais vieram e confirmaram, realmente era o filho dele que tinha nascido cego, e que agora estava curado. Mas os pais ficaram com medo da reação dos fariseus. Por isso que os pais falam, ele já é adulto, pergunte para ele o que realmente aconteceu. Então eles deixaram, delegaram para que o filho mesmo pudesse falar, com medo da reação dos fariseus. Não assumiram essa responsabilidade toda. Tá? Aí e o cego disse, quando eles tentaram fazer com que o cego emitisse algum julgamento de valor, se aquele homem que tinha curado ele era bom ou era ruim, por que estava trabalhando no sábado, eles tinham que guardar o sábado, no dia de sábado não podia fazer nenhuma atividade, não podia fazer nada. E eles queriam que o cego respondesse para eles alguma coisa, tentando levar o cego a responder o que eles queriam, mas ele não entrou nesse jogo, Ele falou, eu não sei, o que eu sei é que eu era cego e agora eu vejo. E no livro Fonte Viva, o Emmanuel nos comenta que, apesar do trabalho renovador do Evangelho nos círculos da consolação e da pregação, desdobrar-se-á diante das massas, semeando milagres de reconforto na alma do povo, o serviço sutil e quase desconhecido do aprimoramento da Boa Nova é sempre individual e intransferível. Ou seja, todo esse ensinamento que Jesus veio nos trazer do Evangelho, esse ensinamento para o nosso aproveitamento é algo individual. Nós é que temos que fazer. Por isso, e o cego nos representa bem isso, porque ele não entrou no jogo dos políticos da época, dos fariseus, que queriam, dos doutores da lei, que queriam fazer com que ele respondesse o que eles queriam. Mas ele não. Ele falou aquilo que ele sabia. Ele foi corajoso nesse ponto de realmente ter uma posição firme e realmente dizer aquilo que ele sabia, aquilo que ele entendia, o fato que realmente aconteceu, sem nenhum julgamento de valor. E muitas vezes nós, aqui, encarnados no mundo, nós temos situações em que nós temos que dizer realmente sim ou não, mostrar a nossa posição. Somos cristãos? Somos espíritas? Realmente temos que ter a coragem, muitas vezes, de enfrentar determinadas situações, de dar a nossa opinião em determinados momentos, como o cego fez. E não nos deixarmos levar por situações outras
por opiniões alheias que às vezes tenta nos desvirtuar. Se nós estudamos, conhecemos o Evangelho, conhecemos as lições do Espiritismo, então nós temos que, como diz o Emmanuel na lição, aproveitar. E essas lições, e esse nosso aproveitamento das lições é individual, para o nosso crescimento. Ninguém vai fazer por mim, a minha evolução é minha, é individual. Posso ser ajudado, auxiliado pelos anjos da guarda, pelos meus mentores, por outros amigos e companheiros de estudos, mas esse trabalho de evolução é nosso, é individual. O Emmanuel nos comenta aqui no livro Pão Nosso também uma outra passagem, em que o cego diz exatamente aquilo. Quando os fariseus chamam ele de novo, ele fala, mas por que quereis tornar a ouvir? Novamente? Ele já tinha contado, seria a terceira vez que ele ia narrar aquela história. Né? Para quê? Para que isso? Não havia necessidade. Então, o Emmanuel nos esclarece nessa lição, a partir desse trecho, que muitas vezes é frequente a nossa, ou de religiosos, a nossa preocupação em transformar o outro, em transformar a convicção de outra pessoa. Muitas vezes, perdemos tempo em longas discussões, em jogos de palavras, que isso muitas vezes não leva a nada. Quando uma pessoa chega até nós e nos dá a opinião dela a respeito de algum assunto, muitas vezes ela não quer a nossa opinião, ela quer só relatar um assunto. E muitas vezes nós falamos, a pessoa fala, eu gosto de tal coisa, eu quero fazer isso. A pessoa fala, eu não gosto disso, eu não quero. Eu acho que você não devia fazer. Nós já vamos enveredando por um julgamento de valor. Ou seja, querendo que a outra pessoa tenha um gosto ou haja à minha maneira, segundo as minhas convicções. E nem sempre isso é produtivo. Nem sempre isso é produtivo. E o cego não fez isso. Ele manteve firme a sua posição. Ele não entrou no jogo dos outros e nem tentou convencer os outros a respeito de algo que Jesus tinha feito. Se era bom ou ruim, era isso que os fariseus queriam, que ele emitisse um julgamento de valor. E ele não fez isso. E o Emmanuel nos alerta aqui, que nós muitas vezes, nós temos um coração sincero, mas nós não devemos proceder dessa maneira. Tentar convencer o outro das nossas opiniões. Porque isso tem dois aspectos aí. É um pouco de orgulho da nossa parte, de nós acharmos que nós estamos com a razão, que nós somos melhores que a outra pessoa. E também é um pouco de esquecimento do nosso passado. Porque se nós estamos hoje numa posição de termos um pouco de conhecimento, de ter estudado, é porque nós tivemos essas oportunidades. Porque nós estamos num patamar que talvez a outra pessoa ainda não esteja. Nós vamos forçar a pessoa a chegar num ponto em que ela ainda não está preparada. Porque quando nós éramos jovens, anteontem, se alguém trouxesse uma opinião a respeito, por exemplo, da doutrina espírita, da reencarnação ou algum outro ponto, provavelmente nós não acataríamos. Quando nós estávamos ainda jovenzinhos. Por quê? Porque nós ainda não estávamos preparados. Mas depois de um longo tempo, de um tanto de estudos, de ler 1 ou 2 livrinhos, 1 ou 2 dúzias, 1 ou 2 caixas, nós temos, então, porque nós amadurecemos com a experiência, com a vida, com os problemas que nós passamos. E se nós temos uma avaliação da realidade, do mundo, segundo esse ponto de vista, e a outra pessoa não tem, seria até uma falta de caridade tentar impor a essa pessoa um ponto de vista nosso. É isso que o Emmanuel nos fala aqui. Então é indispensável nós diluirmos o prurido da superioridade, que infesta o sentimento de grande parte dos aprendizes. Então logo
se deixam seduzir a novos portos de conhecimento, nas revelações gradativas da sabedoria divina. Porque os discutidores de más inclinações se incumbem de interceptar-lhes a marcha. A resposta do cego de nascença aos judeus, argutos e inquiridores é padrão, ativo para os discípulos sinceros. Ou seja, temos que ter uma posição firme, mas não podemos tentar convencer outra pessoa aquilo que ela ainda não está preparada. Senão nós vamos ficar em discussões intermináveis. Em vez de nós ajudarmos, nós vamos criar dissensões, divergências, contendas, dificuldades. Vamos, enfim, criar alguma rusga entre nós. Em vez de nos unirmos, vamos nos separar. Então, é inútil nós ficarmos em longas discussões a respeito disso. É lógico, né? Aí o Emmanuel vem e nos esclarece. É lógico que o seguidor de Jesus, nós que estudamos, somos cristãos, lógico que nós não vamos nos negar a auxiliar quem vem nos procurar auxílio. É diferente, né? Nós temos que ter essa sensibilidade de ver quando a pessoa vem em busca de um auxílio, ela está precisando, ou quando aquela pessoa apenas está expressando uma opinião dela. Então, o Emmanuel fala que muito já se explicou a respeito do mestre, a respeito do assunto. Mas nós não podemos ficar, nos enveredar em discussões inúteis. Só vamos perder tempo e não vai chegar a lugar nenhum. Se um homem ouviu a verdade e não compreendeu, fornece evidentes sinais de paralisia espiritual. Ora, os ensinamentos de Cristo estão aqui na Terra há quanto tempo? Quantas pessoas estudam o Evangelho, estudam as lições de Jesus no mundo? E em outras religiões também, que não são cristãs, mas que também estudam muitos desses ensinamentos. Por que o Emmanuel fala que é uma paralisia espiritual? Porque a pessoa estuda, mas isso fica só na parte do conhecimento. Não tem uma aplicação prática. Aquilo não modifica em nada a pessoa. A pessoa apenas vai repetir aquilo, mas sem que aquelas lições modifiquem a vida da pessoa para melhor. Então a pessoa fica naquelas repetições. E isso não leva a nada, né? Isso fica apenas em discussões inúteis. Então não percas, pois, as tuas horas através de elucidações minuciosas e repetidas para quem não pode entender. Antes que lhe sobrevenha no caminho o sol, a chuva, o fogo e a água da experiência. Então, muitas vezes, se a pessoa ainda não passou por determinadas experiências na vida, ela não está pronta para entender determinadas lições. Por mais que para nós aquilo ali seja claro, seja algo lógico, coerente, algo está claro na nossa frente, mas para outra pessoa ainda não, porque ela ainda não amadureceu o suficiente para aquelas lições. E o Emmanuel nos fala no finalzinho, no último trecho: tens 1000 recursos de trabalhar a favor do teu amigo, sem provocá-lo ao teu modo de ser e à tua fé. Então nós podemos ajudar as pessoas quando nós percebemos que elas precisam de ajuda, sem forçar a pessoa a agir segundo os nossos padrões, segundo a nossa vontade. Sem violentar a vontade da outra pessoa, sem fazer com que a outra pessoa faça aquilo que nós queremos. Ela tem um caminho dela, ela vai seguir. Vamos ajudar da melhor maneira possível, mas sem forçar nenhuma situação. Então nós vimos o primeiro ponto, nós vimos lá quando Jesus, no início, ele fala aos discípulos que aquele cego não era nenhuma expiação, ele não estava pagando nenhuma culpa, ele não era culpado, aquilo não era uma punição de Deus a cegueira dele, era uma provação que terminou. O segundo trecho nós comentamos a lição do Emmanuel, quando o cego
mantém firme a sua posição e não responde. Muitas vezes já fala, né? Eu já respondi a isso. O que você quer ouvir de novo? O que eu sei é que eu era cego e agora eu vejo. E agora, no finalzinho, depois Jesus encontra novamente o cego e pergunta, né? Pergunta ao cego se ele crê. Aí Jesus expõe, fala para o cego que ele é o Messias. E o cego entende, compreende. Mas os fariseus que estavam do lado não. E por isso que Jesus fala, se fosseis cegos, não terias pecados. Mas agora que dizes que vedes, e é por isso que em vós permanece o vosso pecado. Em algumas tradições, erro, e não pecado. Né? Pecado, depois essa palavra tomou uma outra conotação dentro da igreja romana, católica romana, de pecado, uma outra concepção de pecado, que não é a que Jesus falava na época aqui, que seria um erro, a pessoa está em erro. Então, nessa narrativa simples, do algo que aconteceu ali com Jesus, nós vemos aí algo importante, uma lição importante para nós. Que a linguagem do cego é simples. Ele fala, ele responde as perguntas de maneira objetiva, clara e simples, né? Expondo as suas razões, sem ficar com julgamentos, se aquilo era algo ruim, bom, quem era aquela pessoa, não ficou com julgamento nenhum, ele simplesmente relatou aos doutores da lei o que tinha acontecido. Mas os doutores da lei, os fariseus, não queriam isso dele, né? Eles queriam a todo momento que o cego aceitasse o que eles estavam falando, que aquilo foi algo ruim, porque Jesus, né, trabalhou no sábado e não poderia trabalhar no sábado, então não era obra bom e não era um profeta, era uma pessoa, eles queriam desmerecer aquilo. Então o som dos fariseus é dos orgulhosos, né, dos prepotentes, que acham que estão sempre certos, que não aceitam a realidade. Muitas vezes que vem à nossa frente algo real, a pessoa não aceita, porque aquilo vai contra os seus interesses. Contra os interesses. Essa explicação está na Gênese de Kardec. E no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos traz essa lição. Aquele, pois, que não aproveita as lições para o seu adiantamento, que as admira como coisas interessantes e curiosas, sem que o seu coração por elas seja tocado, que não é nem menos vão, nem menos orgulhoso, nem menos egoísta, nem menos apegado aos bens materiais, nem melhor para o seu próximo, é tanto mais culpado quanto aquele que tenha maiores meios de conhecer a verdade. E isso aqui é quando Jesus fala para os fariseus. Se você não conhecesse a verdade, se você não conhecesse, não era tão culpado. Como vocês sabem, conhecem, estudam, então a responsabilidade é maior. Então isso serve para nós também. Nós que conhecemos o Evangelho, conhecemos as lições de Jesus, se nós não as aplicarmos à nossa melhoria e à melhoria do ambiente ao nosso redor, nós teremos uma responsabilidade maior do que aqueles que não conhecem. Porque quem não conhece pode errar, pode não saber o que está fazendo. Então, vai ter o seu grau de responsabilidade, sim. Porque a lei de Deus, onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Então, todos têm a consciência do certo e do errado. Mas aqueles que têm um conhecimento menor, o grau de responsabilidade é menor. Mas nós, que estudamos e conhecemos, nós temos um grau de responsabilidade bem maior. E é isso que Jesus alerta esse último ponto. É o que está aqui no Evangelho, né? Então, se nós estudamos, conhecemos a lei de Deus, conhecemos o Evangelho, as lições de Cristo, mas isso deixa nós apenas aí interesseiros e curiosos do assunto, sem que isso modifique nada a nossa vida,
Que lições então nós aprendemos? Nenhuma? Se isso não nos torna menos orgulhosos, menos egoístas, um pouquinho melhor, não evoluímos nem um tantinho, então nós seremos mais culpados, porque nós conhecemos e não aplicamos. É isso que a lição aqui de Jesus. Então, Caibar Schutel nos fala, nos seus ensinamentos, que todos os mestres da terra têm errado e continuam a errar. Só Jesus falou a verdade, que irá sendo assimilada à proporção que crescermos no seu conhecimento e à medida que as graças de Deus abundarem em nós. Ou seja, todas essas lições que o Cristo deixou vão ser gradativamente internalizadas por nós. Nós vamos aprendendo passo a passo. Nós não vamos, de uma hora para outra, achar que nós já podemos fazer, como Jesus nos falou, fazer tudo o que Ele fez e muito mais. A um dia seremos como Ele. Ele nos diz, nenhuma ovelha se perderá. Então, nesse caminho evolutivo, um dia nós chegaremos aos mundos angélicos, seremos anjos. Mas para isso, a gente precisa fazer a nossa parte na jornada evolutiva. O que o Caibar Schutel nos alerta aqui. Vai proporcionalmente, vai crescendo a proporção que nós conhecemos, que nós sabemos, que nós aplicamos. Isso vai aumentando o nosso grau de conhecimento. Vai aumentando a nossa responsabilidade. Vai aumentando as nossas provas. Não é assim? Para um aluno que está começando a ser alfabetizado, a prova é mais simples, não é? Um aluno que está na faculdade, no colegial, já na faculdade, a prova é mais difícil. Então, por quê? O grau de conhecimento é maior. É a mesma coisa. As provas vão sendo um pouco maiores. Não vamos desanimar, não. Mas é que nós já temos o conhecimento. Jesus, né, já disse, nós, quando temos ombros fortes, a carga é um pouco maior. Então, Jesus, portanto, é o grande restaurador. No ensinamento de Divaldo Franco. Jesus é o grande restaurador. Mas cada espírito tem o dever de permitir-se o trabalho de autorrenovação em favor da própria felicidade. Ou seja, nós temos que fazer a nossa parte. Sua voz continua ecoando na acústica das almas. A voz de Jesus nos chamando, vinde a mim, e eu vos aliviarei. Mas é necessário, porém, ir até Ele. Nessa lição do cego, nas outras passagens do Evangelho, nas outras lições, Jesus faz uma obra, faz um milagre, faz um ato, depois Ele dá a explicação daquilo para os seus discípulos. Aqui, nesse capítulo de João, é o contrário. Primeiro Jesus explica o que aconteceu com o cego, depois Ele vai lá e faz a cura do cego. Foi invertido, é um detalhe que não pode passar despercebido a nós estudantes. Então, Jesus está nos chamando até hoje. E o cego? O cego obedeceu. Não obedeceu? Obedeceu a Jesus, foi lá, se lavou, ficou curado, ficou alegre, contente. Provavelmente ele achou que todas as pessoas, seus parentes, amigos, vizinhos, os doutores ali, todo mundo iria ficar entusiasmado com ele. Uma pessoa que estava ali desde nascença, mendigando, vivendo de auxílio dos outros, agora passou a enxergar, agora ele vai poder trabalhar, vai poder ganhar, vai poder realizar os atos por si próprio, vai poder estudar, ser uma pessoa melhor. Mas não, ele foi recebido de uma maneira diferente. Ninguém acreditou nele, os fariseus queriam desvirtuar a lição, levar ele para um outro caminho, que ele não aceitou, e ele aceitou Jesus, né? No final aí ele aceita Jesus. Então, nessa lição nós podemos dizer assim, que quando nós abrimos os olhos para as lições do Evangelho de Jesus, aprendemos, estamos com os olhos abertos. Qual é a lição do cego? As outras pessoas do nosso lado, nós achamos que vamos levar ela conosco, mas muitas vezes elas não vão. As outras pessoas irão nos receber mal. Aqueles que querem o poder na terra, o poder temporal, que querem manter o seu status, orgulhosos, prepotentes, irão tentar nos levar
arrastar para o lado dele. Então as trevas da perseguição sempre irá nos acompanhar. E nós temos que nos manter firmes, como o cego se manteve firme quando tentaram levar ele, desvirtuar ele, ou tentar fazer com que ele fizesse o que os fariseus queriam, manter o seu poder temporal. Que eles achavam que aquele milagre, aquilo que aconteceu, poderia levar muitas pessoas a Jesus e com isso esvaziar o poder deles, na época que eles dominavam a todas as pessoas, né? Na época, nós sabemos que não havia escolas, as pessoas eram muito simples, trabalhadores, rudes, então eles eram levados pelos religiosos da época, né? Graças a Deus, nós estamos no século XXI e já não acontece isso. As pessoas não se deixam mais levar por líderes religiosos, as pessoas não fazem tudo o que pelos bens materiais, as pessoas já compreendem as lições do Cristo, as pessoas já estão menos egoístas, menos arrogantes, menos prepotentes, não tem mais guerra, não tem mais as coisas, não tem mais pestes, pandemias, não tem mais nada disso, estamos vivendo um mundo melhor. Só que não, né? Nós ainda estamos num mundo de provas e expiações, ainda precisamos passar por determinadas situações. Então nós vemos que essa lição do Cristo, aqui, Jesus nos chamando, como disse o Divaldo Franco, Jesus ainda está nos chamando, a sua voz ainda ecoa pelos tempos, vinde a mim. E muitos de nós ainda relutamos, né? Ficamos presos a situações materiais, ficamos ainda presos a dogmas religiosos, a seitas, a questões políticas, questões materiais, a ganhos. Temos que evoluir em todos os aspectos, é claro, mas temos que dar valor àquilo que tem valor. Guardar os tesouros no céu, onde a traça não rói, os ladrões não roubam e a ferrugem não destrói. Foi isso que Jesus nos ensinou? Então, vamos guardar isso aí, para que a gente possa ter e exercer a nossa liberdade de ação. Porque se nós ficarmos presos a essas opiniões que o mundo nos fornece, nós perdemos a nossa liberdade. E isso é que é importante aqui, na doutrina espírita. A liberdade que ela nos dá de pensar, de agir. A doutrina espírita não tem aqui um doutor da lei que diz o que nós devemos fazer. Ela não tem uns dogmas que nós devemos seguir, não tem rituais que nós devemos praticar, devemos guardar. Ela apenas nos alerta à responsabilidade daquelas nossas ações, tenta nos esclarecer, e isso é importante. Então, toda vez que nós obedecemos aos preconceitos e aos preceitos do mundo material, estamos indo contra o que nós aprendemos no Evangelho de Jesus. Então, quando nós deixamos de ser cegos, quando nós vemos, nós vamos modificar o nosso comportamento, a nossa maneira de ser, como o cego fez. E também como o cego, nós vamos encontrar várias barreiras, vários obstáculos a serem superados. Que para isso nós temos que nos manter firmes. E não nos deixar abater, e não nos deixar levar por essas situações. Para isso nós temos a doutrina espírita, como aqui nós temos os 5 livros básicos que nós já conhecemos e já estudamos muito, e precisamos aplicá-lo à nossa vida. Essa é a parte um pouco mais difícil, mas nós temos que lutar e trabalhar. Se nós estamos aqui em busca de alguma lição, em busca de algum ensinamento, é porque nós temos essa vontade de melhorar, vontade de sermos pessoas melhores a cada dia. Mas a lição de Jesus é que Ele estará sempre ao nosso lado, mas que também precisamos ser firmes e fortes. E aqui, para quem quiser, eu vou deixar o link das palestras que tenho gravado. Então, convido a todos a assistir a essa e a outras que estão lá. Agradeço a atenção de todos. Essa era a lição da noite, né? 3 tópicos do Evangelho de João, desse versículo, que
é muito interessante e dá para nós tirarmos lições preciosas para a nossa vida. Obrigado pela atenção de todos.